Boa noite. É uma alegria novamente estar aqui para que possamos compartilhar nossos conhecimentos, dividir os nossos pensamentos e sentimentos de forma que cada um de nós possa sair daqui melhor do que entramos. Conhecimento é uma coisa muito interessante, porque não ocupa espaço. Quanto mais conhecimento, melhor, não é isso? E o interessante é que o conhecimento nos transforma. A gente pode entrar aqui de uma forma e no momento que a gente sair por aquela porta, a gente já ser um pouco diferente. Um conhecimento passa a fazer parte de mim e eu posso então me transformar, nem que seja um pouquinho. E o objetivo da doutrina espírita é promover essa transformação. É uma transformação que cada um de nós cabe a fazer. Não tem jeito do Tiago fazer a transformação que me é necessária, nem o Ives fazer a parte que me cabe, mas nós podemos ajudar, nós podemos auxiliar, nós podemos incentivar, para que as pessoas com conhecimento, com a vontade, possam fazer as transformações necessárias. Então vamos passar para as perguntas, passar primeiro para o Ives, pode responder aí a nossa primeira pergunta da noite, Ives. Boa noite, pessoal. É uma alegria poder estar aqui, compartilhando com vocês um pouco da nossa experiência, da doutrina espírita, e dizer que, para mim, é um motivo de muita alegria estar aqui pela primeira vez e ressaltar que eu não guardo a pretensão de responder as perguntas, não, todas que chegarem até mim, e caso eu tenha alguma dificuldade, eu saio correndo por aqui, e deixo para esses dois rapazes aqui que têm a casca um pouco mais grossa que a minha em termos de doutrina espírita. Vamos aqui à primeira pergunta. Diz assim: boa noite. Como lidamos com as crendices como acender velas para os anjos da guarda, tomar a comunhão? Obrigado. Bom, essa questão aqui da fé, nós temos que observar que as questões de foro íntimo, elas são muito mais representativas em termos de reconhecimento, vamos dizer assim, da espiritualidade, do que as formas de adoração exterior, tá certo? Mas elas não deixam de ser válidas como em forma de incentivar, vamos dizer assim, aquelas pessoas que ainda precisam desses símbolos externos para poder ter força de, poder construir ali uma oração melhor direcionada. Então, às vezes, a pessoa precisa acender uma vela, ainda está naquele momento de consciência, de acender uma vela para um anjo guardião, de tomar a primeira comunhão, que muitas das vezes serve como água fluidificada na casa espírita. A espiritualidade não deixa de estar lá, concedendo os fluidos naquela hóstia, da primeira da comunhão. Então, em todas as religiões, a espiritualidade atua. Nós não poderíamos guardar a pretensão de ser privilegiados, de estarmos numa casa espírita, e só porque estamos aqui recebemos esses fluidos positivos, de renovação das nossas energias. Não, na Igreja Católica tem, a espiritualidade atua, nos templos evangélicos. Então, esses são recursos que a espiritualidade se utiliza para poder estar agindo também. Agora, é importante a gente ressaltar uma passagem no Evangelho de Mateus, que eu não lembro nem um capítulo nem um versículo, mas nos diz assim: quando fordes levar uma oferenda até o altar e tiveres alguma pendência com o irmão, deixa a tua oferenda à beira do altar, vai, reconcilia-te com teu irmão, depois retorne e ofereça a sua oferenda. Então, a validade
dessas nossas ferramentas de oração, elas só vão se concretizar quando a nossa vida íntima estiver renovada, quando esse esforço sincero for um esforço interior, um esforço íntimo. Mas esses recursos, eles não deixam de ser válidos no sentido do momento de consciência de cada um de nós. Então, tem pessoas que vão precisar acender uma vela, outras somente de fechar os olhos, elevar os pensamentos, vão conseguir os resultados que estão pretendendo, né? Então, a espiritualidade não deixa de atender, né, nenhum espírito encarnado, né, independente das formas que ele tem de manifestar, de estarem manifestando a sua fé. Eu ia passar aqui para o Tiago, só que surgiu uma pergunta aqui que tem tudo a ver com a sua resposta, então vou tentar respondê-la, que aí eu já junto com a sua resposta, que é uma pessoa que pergunta assim: boa noite, hoje é meu segundo dia e quero saber o que é o passe. Tá? O passe é uma transmissão de energias, uma transfusão de energias por meio da imposição de mãos. De uma forma simples é essa. Então, a imposição de mãos, que é muito utilizado dentro do movimento espírita, até porque as energias são mais fortes nas pontas, então é utilizado como uma técnica de transmissão de energias. E aí junta energias do médium, energia dos espíritos e energia da natureza. Agora, que também pode ser usada a água fluidificada, que ele falou, que você pode dar um passe, transmitir energia para a água, a espiritualidade também pode fazer isso, e a água fica como um elemento que vai transmitir essa energia. Só que é muito importante o que ele falou, para que a gente também, espírita, não transforme nem o passe nem a água como rituais ou como algo que seja necessário para haver a transmissão de energia. Imagine que vocês estão num hospital, né, cujas normas lá não permitem o passe, um hospital de outra instituição religiosa, alguma coisa que não permite. Você quer dar um passe no paciente, o que você faz? Você vai dar o passe sem imposição de mãos, porque a energia se transmite pelo olhar, né? A mãe, quando pega o filho machucado e sopra ali, aquilo é um passe maravilhoso para o filho, e o filho sente. Porque é o amor da mãe ali naquele momento, o desejo dela que o menino sara, e o menino sente essa energia, esse amor. Então, basta ali aquele momento, a força de vontade que vai fazer com que essas energias sejam transmitidas sem a necessidade da imposição de mãos. Então, a gente tem que refletir sobre isso também para não criar um ritual, né, para o passe se transformar num ritual. E não é. É uma técnica, tá, que é bem diferente. Tiago. Muito boa noite a todos. Espero que todos estejam bem, tranquilos. Só complementando, né, isso que o Ives falou e o Jomar também, o Ives falou bastante da questão da atuação da espiritualidade, né, nas igrejas e nos outros templos. A questão do passe, por exemplo, o padre, né, no final da missa, na hora que ele coloca as mãos, ele impõe as mãos, ele dá a sua bênção, a espiritualidade atua naquele momento e pega as energias dele para dar um passe coletivo nas pessoas que estão na missa. Então, a espiritualidade sempre vai utilizar esses recursos e vai transmitir as energias. E vale lembrar, quando a gente fala de passe, hoje, né, isso já está disseminado aí, mas eu não vou lembrar o sobrenome do rapaz, mas o Dr. Ricardo, eu não vou lembrar o sobrenome dele, ele lançou a dissertação, uma dissertação de mestrado dele na USP, foi comprovando a eficácia da imposição das mãos em animais, né, alterações fisiológicas que acontecem
né, de alguns marcadores biológicos que acontecem nos animais. E agora ele está trabalhando na tese de doutorado dele, agora com seres humanos. Então ele já lançou algumas parciais dos resultados dele, sempre comprovando a eficácia que tem para o organismo do ser, né, a questão da imposição das mãos. E o Gilmar falou a questão do hospital, né, o hospital às vezes tem uma outra filosofia, mas a gente, Gilmar, dentro da enfermagem, a gente tem uma teórica que ela conseguiu colocar dentro de um diagnóstico de enfermagem a questão de toque terapêutico. Toque terapêutico nada mais é do que um passe. Então, o enfermeiro ele tem como ele encaixar num diagnóstico de enfermagem, né, mesmo independente da filosofia da instituição, e colocar como um toque terapêutico, que não é nada mais, nada menos do que um passe no paciente. Né? Ele consegue fazer isso. A pergunta: não sou espírita, e sim muito católica, mas escuto de madrugada muito barulho na cozinha. E depois sinto presença de alguém do meu lado, na cama, forçando para entrar em meu corpo. Quando rezo o Creio em Deus Pai, sinto esta força ou presença saindo do meu corpo. Ainda bem que está saindo. Assim como o Ives falou, né, a questão da atuação da espiritualidade em outros locais, mediunidade, gente, ela é uma característica do ser humano. Mediunidade é uma característica do ser humano. Ainda estamos desenvolvendo, chegará um tempo que ela já estará tão desenvolvida que todos nós teremos graus mais elevados de mediunidade, então isso não é restrito ao espiritismo, né? Nós temos aí, todos os tempos da humanidade, nós temos relatos, né, quando os gregos antigos falavam dos deuses, quem eram os deuses para eles? Não era nada mais, nada menos do que espíritos. Espíritos que apareciam como para eles naquela época era algo sobrenatural, e eles não conseguiam explicar, eles davam o nome de Deus, né? Então eram os deuses, mas nada menos do que espíritos. Para que eles vissem aqueles espíritos, tinha que ter médium lá. Então mediunidade, desde que existe vida aqui na Terra, existe mediunidade. O espiritismo só estudou a fundo, o espiritismo só catalogou, o espiritismo trouxe de uma forma, né, o Kardec trouxe de uma forma bem didática ali dentro da obra espírita, né, os vários graus de mediunidade, tanto a mediunidade de efeitos inteligentes ou mediunidade de efeito físico, né, então isso não tem importância. Então uma pessoa católica pode ser médium? Perfeitamente. Um ateu pode ser médium? Perfeitamente, não tem nada a ver, né? Nós temos médiuns espíritas, mas nem todo espírita necessariamente é um médium, então isso não tem problema. Aqui a pessoa é católica, diz ela que escuta barulhos. Primeira coisa que a gente deve fazer, quando a gente começa a ouvir alguma coisa, achar que é algo sobrenatural, primeira coisa a se fazer, né, ter um espírito científico. O que é espírito científico? Retirar todas as hipóteses possíveis que têm explicação física. Então a pessoa, né, lá no quarto dela, ela vai ter que ver e tentar entender ou averiguar todas as possibilidades físicas que podem estar fazendo aquele barulho, né? Porque pode ser uma coisa física, né? A gente cria muito chifre em cabeça de cavalo mesmo, então às vezes pode ser uma coisa física que ela está achando que é sobrenatural, que é espírito, e às vezes não é. Tirou essas hipóteses, não tem nada físico que explique, e ela realmente está sentindo essa presença, muito provavelmente de ser mesmo um espírito que está ali e que está tentando ter uma comunicação com ela. A questão é, a gente tem que entender que espírito nunca entra no corpo do outro, né? A gente tem esse conceito meio errôneo ainda, de que um espírito ele entra no corpo da pessoa. Um médium, gente, de incorporação, que a gente fala, né? O espírito não entra dentro do corpo dele. O meu corpo, o único espírito que vai utilizar esse corpo sou eu. Um médium de incorporação, o que ele faz? O que acontece? Ele entra em transe, é como se ele se afastasse um pouco do seu corpo, mas ele nunca perde a autonomia do corpo. Ele nunca perde a autonomia do corpo. Ele sempre pode fazer alguma coisa ali. Se ele achar que ele está perdendo um pouco dessa autonomia, em algum momento ele pode resgatar. Então ele nunca perde. A questão é, quando a mediunidade está desequilibrada, a pessoa não estuda, a pessoa não procura saber, ela não quer lidar com isso, e se estiver desequilibrado, se for uma pessoa muito influenciável, pode acontecer o que o Kardec chamou de subjugação, né? O que é isso? O médium capta bastante, né, a sua atmosfera, as emanações dos espíritos
que estão ali à sua volta. Se ele for muito influenciável, ele pode começar a embarcar. Então o Espírito fala para ele uma coisinha, ele embarca. O Espírito fala para ele outra coisinha, ele embarca. Isso vai ficando tão acentuado que chega uma hora que o Espírito, como se, entre aspas, tomasse conta dele. Aí o Kardec chama isso de subjugação, né? Então, seria mais ou menos o que a pessoa está querendo dizer aqui, né? Do Espírito entrar no corpo dela. Se rezar te auxilia, se você fazer uma oração te auxilia, continue. Melhor coisa que você está fazendo. Então, a questão é não chegar a esse ponto. Então, vai deitar, vai dormir, faz uma oração, né? É católica, reza um terço, se agarra a algum santo, né, de sua predileção, não importa isso, né? Reze, faça uma oração e cada vez mais conheça a si mesmo no sentido de barrar essas influências. Entende? É porque a gente vai se deixando influenciar as pequenas coisas. Aí as pequenas coisas vão se amontoando, daqui a pouco vira uma bola de neve, né? Vira uma coisa grande. Então a pessoa ela tem que cada vez mais se conhecer para tomar conta de si e não se deixar ser influenciável. Está no caminho certo. Se quiser mais instruções, né, sobre mediunidade principalmente, aí sim vai ter que vir para uma casa espírita, né, porque a Igreja Católica não vai dar esse conhecimento, né? Infelizmente vai chegar o tempo que vai dar, né, mas está no lugar certo para buscar instrução. Bom, a pergunta aqui tem relação com essa resposta que o Tiago deu e até mesmo com a pergunta que foi respondida por nós anteriormente. Diz assim: qual é a capacidade que um espírito tem para fazer o mal a uma pessoa e como esta pode se prevenir? Olha, primeiramente, o mal maior esse espírito está fazendo para ele mesmo, né? E não para outra pessoa, porque certamente está sendo movido pela ignorância. E a ignorância representa um verdadeiro cárcere, né? O cárcere espiritual. Então, essa questão de maldade, a gente pode considerar aqui como um resultado da ignorância espiritual, né? Da falta de esclarecimento. Como uma pessoa pode se prevenir? Lá na questão 919 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec indaga a espiritualidade nesse sentido aqui. Ela fala assim: qual é o meio prático mais eficaz de nós melhorarmos a nossa vida na Terra e resistir aos arrastamentos do mal? E a espiritualidade responde, né? Um sábio da antiguidade já vos disse: conhece-te a ti mesmo. Esse sábio da antiguidade foi Sócrates, né? E então esse autoconhecimento vai ser a melhor maneira da gente se autoprevenir, porque o autoconhecimento vai favorecer com que eu reflita se essa maldade que eu estou atribuindo ao espírito não está sendo oriunda do meu próprio coração, dos meus próprios sentimentos, porque não existe obsediados, né? Existem obsediáveis. Então, quando a gente muda a nossa sintonia, certamente é uma forma da gente se prevenir contra esses ataques espirituais. Jesus já deu uma recomendação muito valiosa para todos nós e que é de conhecimento da maioria, que é orar e vigiar, né? Porque muitas das vezes a gente acha que está sofrendo uma obsessão espiritual, mas quem sabe somos nós que estamos obsediando o espírito desencarnado, né? Porque a gente tem que considerar que obsessão espiritual acontece de desencarnado para encarnado, de encarnado para desencarnado e de desencarnado para desencarnado. Então é via de mão tripla, né? Não é nem via de mão dupla. Muitas das vezes somos nós que estamos abrindo condição, né? Favorecendo ali aquela influência espiritual. O espírito Inácio Ferreira, ele conta um caso bastante interessante, que tinha uma senhora que ela começou a trabalhar no centro espírita e ela empolgou com esse negócio de mediunidade, né? Estava chegando e eu acredito que todo mundo que chega, a curiosidade maior é com relação à mediunidade, né? Porque é a parte do fenômeno. E
assim, ela deixava uma panela no fogo, ia para o quintal, queimava o arroz, era o obsessor. Dava um espirro, era o obsessor espiritual. Daí ela foi para o centro, para uma reunião mediúnica, né, fazer um tratamento, falou assim, nossa, eu não aguento mais um obsessor terrível que está me perseguindo. Né? E qualquer coisa da vida dela, ela atribuía. Aí chegou lá, o espírito se manifestou na reunião mediúnica, né? Ela não participou não, ficou de fora, mas aí depois chegaram para ela e falou assim, olha, aí ela falou, porque ela tinha falado assim, fala para ele me perdoar. Aí o espírito que chegou para ele, ó, fala para ela me perdoar, porque eu estou necessitado desse perdão, né? E aí ela chegou lá, ó, senhora, o espírito está falando para a senhora perdoar ele, porque você não larga do pé dele, ele quer ir embora, a senhora fica chamando. Então, ela, como encarnada, estava representando uma verdadeira tormenta para o desencarnado. Então, muitas das vezes, esse autoconhecimento vai favorecer, né, eu tomar um contato com a minha verdadeira realidade íntima. Né? E dessa forma, eu vou aprendendo a conduzir os meus passos, né, longe desses arrastamentos do mal. Né? Porque tudo parte do meu coração, dos meus próprios sentimentos, dos meus próprios pensamentos. A melhor maneira de se prevenir é a vigilância e a oração, o exercício da prática do bem, né? Que não existe espírito obsessor, né, que resista, vamos dizer assim, a uma vontade de fazer ao bem aos semelhantes, né, de se esforçar. A melhor maneira da gente poder, né, criar uma couraça contra essas influenciações espirituais é se entregando aos propósitos de renovação interior. Essa é a melhor maneira da gente poder estar se prevenindo aí. Se aproximar dos bons, né? Um outro conselho, quer dizer, aonde os bons, aonde a luz vem, as trevas desaparecem. Então, com esses atos de bondade, com essa prática no bem, vamos atrair os espíritos protetores para perto de nós e, com certeza, os espíritos obsessores sairão. Tenho duas perguntas aqui. Eu vou responder primeiro a segunda, que eu acho que ela é mais tranquila. O que diz o Espiritismo com relação à doação de órgãos? Então, o Espiritismo é a favor, sem problema nenhum, tá? Incentiva essa doação de órgãos. É um ato de caridade, é um ato de amor, já que aquele corpo, né, ou aquele órgão do seu corpo não está sendo mais útil, porque você já partiu para o plano espiritual, que ele seja útil para um espírito que ainda está aqui, vivendo, né, as vicissitudes da matéria ou as contingências materiais. Para o Espiritismo, esse corpo aqui é como se fosse uma roupa. E quando uma roupa não tem mais utilidade e aquela roupa está em bom estado, a gente não pega e doa essa roupa que vai servir para alguém? Não é isso que a gente faz? Caridade? É um tipo de caridade, né? E o que acontece? Quando a gente também, utilizando esse corpo, ele não nos serve mais, a gente já partiu com o nosso ser para o mundo espiritual, e este corpo, alguma parte desse corpo pode ser útil para alguém que ainda precise, vamos fazer essa doação, não faz mal nenhum para o espírito. A segunda é a seguinte: no filme Morrendo e Aprendendo, TCM, espíritos, TCM, será que é o canal? Espíritos desencarnados se aproximam de um amigo de infância encarnado para que ele ajude e recupere a desfazer erros cometidos enquanto encarnados, roubos, enganos, enfim, alguns delitos. Isso pode acontecer? Alguém assistiu esse filme? Eu não assisti, não. Alguém aí assistiu? Morrendo e Aprendendo? Bom,
Eu não vi o filme, mas esse tipo de coisa é possível no seguinte sentido: não de deixar que aconteçam as reações referente àqueles delitos, enganos, enfim. Agora, que espíritos utilizam-se dos desencarnados para fazer o bem, isso acontece. No filme, no livro Nosso Lar, mostra exatamente essa influência dos espíritos para que a gente possa realizar o bem, através da inspiração deles. Em toda a série do André Luiz, ele narra, né, como é que os espíritos nos auxiliam. E é claro que se acontecer uma coincidência de um espírito se arrepender, tiver uma consciência melhor, e ele puder, por exemplo, utilizar de algum de nós para ajudar alguém que ele, por enquanto, tenha prejudicado, e através do nosso intermédio auxiliar essa pessoa, que bom, né? É mérito para ele, que ele conseguiu realizar alguma coisa mesmo desencarnados, e é mérito para nós, que sobre uma inspiração conseguimos fazer o bem. Então, todos nós podemos fazer o bem e fazemos o bem, inspirados ou não por espíritos desencarnados. Tá? Minha mãe foi diagnosticada como uma pessoa que tem distúrbios mentais. Ela não aceita tratamento nenhum e vive dizendo que escuta vozes. Ela sempre foi criada na Igreja Católica e não aceita a religião espírita e nem frequenta o centro. Eu, como filha, o que posso fazer para ajudá-la? O acolhimento? Sim, o acolhimento, né? Já está fazendo. Só de estar aqui, já está encaminhando essa pergunta, já está fazendo. A questão do transtorno mental, gente, da pessoa que não aceita o tratamento, a gente gosta muito, a gente tem um desejo forte de que as pessoas do nosso lado, quando a gente começa a estudar o espiritismo, vê que a coisa é boa mesmo e abre, né, a nossa mente, a gente, né, tem esse desejo de que as pessoas do nosso lado também desfrutem disso, né, também conheçam, também cheguem nessa conclusão que a gente está chegando. Só que a gente tem que entender que cada um tem o seu tempo, cada um tem o seu caminho a percorrer, cada um tem as suas as reações, né, daquilo que fez no passado. Então, cada um é responsável por si, né, pelos seus atos. Então, a mãe está passando por isso, né, é uma responsabilidade dela. O que a filha pode fazer é tentar amenizar, né, da forma que ela está fazendo, né, o que ela deve fazer em casa, o sofrimento dessa mãe, né. Transtornos mentais pode ter várias causas, né? O Kardec, eles faziam muitas reuniões mediúnicas, onde eles chamavam um espírito, né, evocavam um espírito de uma pessoa que tinha transtorno mental, né, a pessoa ainda estava encarnada, né, que durante o sono físico dela, né, durante o descanso, o espírito, como é óbvio, né, o espírito sai do corpo, então eles faziam reuniões mediúnicas e chamavam aquele espírito para uma comunicação. Vários espíritos, como outros também não, né, mas vários desses espíritos, quando eles se manifestavam, né, fora do corpo físico, eles demonstravam uma lucidez enorme, às vezes uma lucidez maior do que qualquer um de nós aqui. Quando ele voltava para o corpo físico, ele apresentava o transtorno. Porque muitas vezes, quando ele imprime no corpo físico esse defeito, né, e também tem algumas causas orgânicas que causam isso, né, que causa também o transtorno mental, tá? A gente tem causas físicas. Muitas das vezes, no corpo físico, ele não consegue, então, manter essa lucidez. Então, ele vai, né, dar ali todos os sintomas, né, os sinais e sintomas de uma pessoa que tem um transtorno físico, um transtorno mental, mas quando ele sai do corpo, muitos deles apresentam essa certa lucidez. O que essa filha pode fazer, né? Além do que ela já está fazendo? Ela pergunta aqui, o acolhimento? Sim, o acolhimento, passar aqui pelos passes, aí depois o Sérgio, né, o Bebiano, ou quem é a pessoa que fazer o acolhimento, vai explicar para ela o que será feito. Ela vai tomar os passes, porque a gente pode tomar o passe também, gente, mentalizando as pessoas. A gente pode tomar o passe mentalizando aquelas pessoas que a gente acha que está precisando de uma ajuda. E com certeza elas vão receber essa energia. Então a pessoa pode fazer isso, e depois que ela passar pela quantidade de passes que vai ser indicado para ela, ela também participa da reunião mediúnica. Então, se tiver alguma causa
espiritual, se tiver algum espírito para manifestar em relação à mãe dela, ou até a ela mesmo, né, vai manifestar na reunião mediúnica. Então, a filha pode fazer todo esse tratamento, passar por esse tratamento pela mãe, né? Além disso, e tenho certeza, além do que ela já faz, né, levar água fluidificada para a mãe, né, tomar em casa, e principalmente durante o sono físico da mãe, chegar perto dela, do corpo dela, e conversar com ela. Conversar mesmo. A mãe está ali dormindo, o espírito você não sabe onde é que está. Então pode ser que o espírito dela seja mais lúcido, pode ser que não também, mas é uma tentativa. Então, se o espírito dela estiver lúcido, quando ela sai do corpo durante o sono, ela vai receber aquelas impressões que a filha está ali do lado dela falando. Então, chegar perto da mãe, conversar com ela, né, falar coisas boas, dizer que está ali para ajudar e que está ali do lado dela e que vai dar todo o suporte possível, né? É uma forma de ajudar. Boa noite. É que já fui casada e me separei. E às vezes vou à missa e tenho vontade de receber a comunhão. Mas já confessei e perguntei ao padre se posso comungar. Ele disse que não. Por isso, fico preocupada, né? Obrigado. Bom, esse é o problema dos dogmas, né? Que a Igreja Católica, assim como as outras religiões, estabelecem, e que a doutrina espírita já não compartilha com esses dogmas das outras religiões. Certamente porque lhes falta o conhecimento das realidades espirituais. Se nós formos analisar o capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala sobre os laços consanguíneos e os laços espirituais, nós vamos perceber que os laços espirituais são o que vão determinar, vamos dizer assim, né, a união de espíritos, né, até mesmo para além da vida, né? Então nós vamos perceber que, no caso aqui, ela fica preocupada porque não pode comungar. Veja bem, o Tiago acabou de falar uma coisa aqui fundamental para essa pergunta. A espiritualidade não vai deixar de fornecer a você os recursos em conformidade com as suas necessidades, só de você estar mentalizando ali, independente de você receber a comunhão ou não. Porque a espiritualidade, vendo a necessidade de atuar sobre você ali, ela vai atuar sem precisar desse mecanismo exterior, né? Então, a gente vai perceber que o catolicismo ainda desconhece essas realidades espirituais. Porque, certamente, se o casamento chegou a um ponto em que acabou, é porque, né, foi um determinado período que essa pessoa teve de aprendizado. Lá no livro Vereda Familiar, do Espírito Camilo, psicografado pelo médium Raul Teixeira, ele classifica o casamento em 3 aspectos. Existe o casamento expiação, existe o casamento provação e existe o casamento bênção, né? A gente vai ver que a gente vai perceber que esses 2 primeiros aí dizem muito respeito a esses laços consanguíneos, né, que a gente tem. O casamento expiação é aquele casamento, né, em que 2 espíritos vêm por estarem comprometidos um com o outro. E às vezes quem vê de fora não vê motivo nenhum para a esposa não se separar do marido, né? E fala assim, nossa, mas como é que ela está aguentando tudo isso? Ou como é que ele está aguentando tudo isso? A gente desconhece a questão dos laços espirituais do passado, muitas das vezes é uma expiação. Então, o Raul Teixeira lá, o Espírito Camilo, fala isso, dessa questão dos casamentos expiações. E os casamentos provações já tem um aspecto um pouco diferente, porque eles já vêm mais com esse aspecto de um aprendizado maior. Então, esse casamento aqui, provavelmente, eu não estou afirmando que seja, foi um casamento provação, porque teve um período em que precisaram ficar juntos para um determinado aprendizado,
e aquele ciclo se encerrou. Então, muitas das vezes é melhor encerrar um ciclo do que tentar prolongar em deterioração de aspectos morais, né? Então, antes o divórcio do que um comprometimento espiritual. Então, se chegou ao fim, teve, né, o porquê de ser. E se a pessoa está preocupada com a questão da comunhão, de não estar recebendo, tira essa preocupação da cabeça. Vem aqui no centro e toma água fluidificada, toma o passe, que vai servir de igual maneira, tá certo? Independente do lugar onde que a gente busca os recursos, esses recursos da espiritualidade vão nos destinar, né, de acordo com as nossas necessidades, de acordo com os nossos merecimentos espirituais, mas ninguém nunca deixa de ser atendido. Deus nunca, tem uma passagem na Bíblia que fala que o pai nunca dá uma pedra para o filho que pede um pão. Então, muitas das vezes, essa preocupação aqui não tem muito sentido, não. É só ficar tranquila e procurar, né, buscar essas fontes desses recursos espirituais em outros lugares. Se lá não está te oferecendo, aqui tem água fluidificada, tem o passe, que vai servir de igual maneira. Muito bom, Ives. Estava falando aí dos tipos de casamento, né? Eu pensei, o casamento bênção é aqueles que eles falam casamento de alma gêmea, né? E o casamento de provação deve ser o da algema, né? Gilmar, tem uma questão quanto à idade também. Eles falam assim, se você pega um casal de jovens, né, tá aí namorado, apaixonou agora, e você pergunta para eles que tipo vai ser o seu casamento, aí é esse, né? Com certeza, casamento de alma gêmea, vai ser uma bênção. Aí casa, passa uns 2, 5 anos de casamento, você volta lá e faz a pergunta de novo. E aí, qual que é o tipo de casamento de vocês? Eu já acho que é de provação, porque o negócio está ficando difícil. Passou 10 anos de casamento, você pergunta de novo, fala assim, meu filho é a expiação da brava. Porque para aguentar o que eu aguento, não tem jeito não. Agora, a questão aí da comunhão, né? Eu também tinha uma certa preocupação, né? Porque fala que quem não foi batizado e depois não fez a primeira comunhão, não vai para o céu, não tem uma coisa assim? E tem outras também que falam o seguinte, que se não for da minha igreja também não vai para o céu, só a minha igreja que vai para o céu. Aí eu fico lembrando, né, do Jesus falando da bondade do Pai, né, que faz o sol nascer para todos, para os bons, para os maus. Como é que o Pai ia deixar de nos receber porque não participamos de um ritual de batismo ou de um ritual qualquer, ou não pertencemos a tal igreja? Então o Pai vai nos receber a todos, né? Basta que a gente se prepare, nos orientando pelos seus mandamentos, pelas leis divinas que Jesus sintetizou na lei do amor. Então, todos aqueles que se disporem a viver o mais perto possível dessa lei de amor, o Pai vai nos receber a todos. E até aqueles que não se disporem, porque Ele vai aguardar até aquele decidir pelo amor. E quando aquele cansar, né, de ir por outros caminhos e querer o caminho do amor, o Pai vai recebê-lo também. Eu tenho duas questões aqui muito parecidas, que por causa do tempo, para a gente tentar responder todas as perguntas de hoje, eu vou tentar respondê-las juntas. A primeira é a seguinte: boa noite. É possível um espírito que desencarnou e no período de 2 meses de desencarne, ele possa manifestar através da psicografia? Psicografia é uma mensagem que o médium escreve. O ente querido desencarnou com a idade de 31 anos, vítima de um acidente automobilístico. Obrigado. E a segunda questão, que eu vou tentar responder junto, gostaria de saber a respeito do estado de perturbação do espírito desencarnado. E também saber sobre os espíritos errantes. Espíritos errantes era uma nomenclatura mais da época da codificação, ou seja, lá da
1850, há mais de 150 anos atrás, depois caiu em desuso. As obras modernas, você não verifica muito esse espírito errante. Até porque em português parece assim, um espírito que está errando, né? Errante parece com errando. E errante não é isso, o significado de errante é vagando. Espíritos que ficam vagando. E depois de um esclarecimento maior de André Luiz, os espíritos não ficam assim, vagando. Eles têm comunidades espirituais, cidades espirituais, a qual são vinculadas, e eles têm uma vida lá, né? Uma vida que pode ser, inclusive, mais agitada, mais cheia de atividades que a nossa vida aqui. Então, aquela impressão que o espírito ficava lá, vagando, esperando uma próxima reencarnação, não é muito coerente com o que acontece. E a perturbação? O que é esse estado de perturbação? Esse estado, lá na codificação kardeciana, já fala desse estado, que é o estado que acontece após o desencarne. Então, o espírito ele desencarna e ele passa por um processo de perturbação. Esse processo de perturbação, ele depende diretamente do espírito, da evolução do espírito. Quanto mais evoluído o espírito moral e intelectualmente, menor é o estado de perturbação. E quanto menos evoluído ele moral e intelectualmente, maior é o tempo de perturbação. Então, tem espíritos, Kardec fala isso no Céu e Inferno, uma obra dele, que passam por esse estágio de perturbação numa rapidez enorme. São espíritos muito espiritualizados, muito desapegados da matéria, que já viviam mais do mundo de lá do que de cá. Eu imagino, por exemplo, o estado de perturbação de um espírito como Francisco Cândido Xavier. Ele, encarnado, já vivia mais do lado de lá do que de cá. Quer dizer, a passagem para ele deve ter sido muito tranquila, né? Eu me lembro aqui de um espírita divinopolitano, José Carlos Pereira, que eu tenho certeza que a passagem dele foi muito tranquila, porque eu visitei ele muitas vezes nos últimos dias dele, e ele já estava assim por mim, eu estou esperando meu ônibus passar, e meu ônibus não chega logo, e brincava comigo, e assim, já aguardando realmente a passagem dele, já esperando, totalmente assim, já desapegado da matéria. E tem pessoas muito agarradas na matéria que devem passar por um processo de perturbação muito longo, né? Que é um processo assim de não compreensão da realidade, não sabendo o estado que ele está, muitas vezes pensando que está sonhando, não sabe que desencarnou. É muito complicado as pessoas que têm processo de culpa, porque muitas vezes, naquele momento do ato que ele se sente culpado, paralisa ali, e ele fica naquele ato sem conseguir perceber a realidade em volta. Então, esse processo ele é muito específico para cada espírito. Então, é a resposta da pergunta. Não tem como a gente se dizer aqui se em 2 meses ele já estaria com a lucidez suficiente para dar uma mensagem psicográfica. Depende da evolução espiritual daquele espírito que desencarnou. É possível? Kardec coloca no Céu e Inferno lá espíritos que muito antes disso já estavam ali dando mensagem. Porém, não é muito comum, isso eu posso dizer para vocês. O nível geral, mediano, um espírito leva muito mais do que 2 meses para poder dar uma comunicação psicográfica. Então, não é comum, mas não estou dizendo aqui que não seja possível esse espírito se comunicar 2 meses depois do desencarne. Jesus disse: muitos virão em meu nome. Qual a responsabilidade que fiéis dos templos evangélicos de aceitarem pastores como enviados de Deus? E qual a responsabilidade dos pastores em ludibriar esses fiéis? Então, aqui na pergunta, a pessoa está pegando o aspecto negativo, né, do protestantismo, né, da questão
dos evangélicos, porque a gente sabe muito bem que, né, o protestantismo, os evangélicos têm uma importância, tiveram e têm uma importância muito grande, né, dentro da sociedade, né, e como a questão de autoiluminação da nossa humanidade também, né, o protestantismo teve a sua vez, né, e está aí até hoje com força, né, quando a gente vai lembrar de Lutero, lá por volta do século XV, né, e ele faz a sua, né, e ele protesta, né, contra justamente essas questões dos cultos exteriores da Igreja Católica, né, então teve a sua importância muito grande na evolução da humanidade, do pensamento do ser humano, né, numa proposta de liberdade e de mais autonomia, né. É lógico que com o passar do tempo isso se desvirtuou um pouquinho, né, e eles se apegaram muito à letra, né, a questão da Bíblia, né, de ficarem muito focados ao que está escrito. Então, isso, ao longo dos anos, ao longo do tempo, isso realmente se desvirtuou um pouco. Mas a gente sabe, hoje, o papel muito importante que eles têm na sociedade, questão de atuação com drogaditos, né, atuação em presídios. Então, os evangélicos, eles têm a sua importância e eles trabalham, né, dentro do cristianismo e eles têm a sua importância. Quando a pessoa pergunta aqui, qual que é a responsabilidade de fiéis dos templos evangélicos de aceitarem os pastores como enviados de Deus? Gente, enviados de Deus todos nós somos, né? Partindo desse princípio que enviados de Deus todos nós somos. A questão é, você está passando por uma dificuldade na sua vida, né? Até essa questão das pessoas que ficam lendo à mão, né, jogando carta, é uma coisa muito fácil, porque você joga uma dessa para cima, né? Não, você está passando uma dificuldade na vida, quem não está passando uma dificuldade na vida, quem não tem um amor ainda mal resolvido, então são coisas, a pessoa está passando por uma dificuldade na vida, então ela vai procurar, né, eles fizeram uma pesquisa, artigo científico, né, foi uma pesquisa que a moça, a médica, que eu não vou saber o nome dela, fez na USP, e eles fizeram uma pesquisa nos centros de uma região centro-oeste, não sei, de São Paulo, em mais de 50 centros espíritas, e ela chegou à conclusão que 70% das pessoas que procuram uma casa espírita é porque está passando por um problema físico, né, um problema de doença. 70% das pessoas que procuram uma casa espírita. Então, a gente pode transportar isso para a igreja católica e para a igreja evangélica também. Quando as pessoas procuram uma religião, é porque elas estão passando por uma dificuldade, na maior parte das vezes. Então, você procura uma religião, e você chega lá, você está passando por uma dificuldade. Aí você vem numa casa espírita, a pessoa vira para você aqui e fala assim, meu amigo, toma que o filho é teu, né? Infelizmente, o seu problema eu não posso resolver. A questão da doutrina espírita é dar lucidez para a pessoa e dar para ela instrumentos para que ela mesma resolva os seus problemas. Agora, a pessoa vai numa casa evangélica, pegando o princípio aqui, tá, gente? Estou pegando o princípio do lado negativo, né? Porque a gente vê isso também dentro de casa espírita. Então, a pessoa vai num culto evangélico. Aí o pastor vira para ela e fala assim, não, vem cá, é só você depositar aqui tanto ou tanto que a gente vai resolver seu problema. É lógico que é muito mais fácil. É lógico que eu vou querer dar dinheiro ali realmente para eu terminar com o meu problema. O Pedersoli, ele conta um caso, né, de uma mulher que trabalhava na casa espírita com ele. Aí ela trabalhou com ele durante uns 4 anos, mais ou menos. Aí depois ela desistiu, falou assim, não estou tendo retorno nenhum do que eu estou fazendo de bom, vou sair. Saiu. Pedersoli ficou muito tempo sem ver essa mulher. Depois de um tempo, então, encontrou com ela na rua. Aí ela virou para ele e falou assim, Emerson, tem uma coisa para te contar. Rapaz, sai daquela casa espírita. Não, que lá não dá nada para a gente, não. Fui numa igreja, cheguei lá no primeiro dia, o rapaz já falou que ia resolver todos os meus problemas. Mas resolveu? Ainda não, mas tá indo, está encaminhando. Mas lá resolveu tudo. Você não precisa de fazer o bem, você não precisa de fazer caridade, você não precisa de fazer campanha do quilo, você não precisa fazer nada disso. Aí o Pedersoli falou assim, minha filha, eu vou dar tchau para você e vou embora, se eu conversar com você mais 5 minutos, você me converte. De tanto que o negócio, a facilidade nos seduz. A facilidade nos seduz. Então, uma pessoa que vai lá e fala que vai ser fácil para você, não, vem cá, eu te resolvo o seu problema. É lógico que a gente vai embarcar. Então, muitas dessas pessoas, desses fiéis, eles só embarcam, né? Tem uma promessa fácil, né? A pessoa ainda não iluminou a sua consciência, ela aceita aquela promessa e vai embora. Então, ou seja, a responsabilidade sempre vai depender da consciência da pessoa. Se ela embarca nisso, é porque ainda não tem um conhecimento suficiente para não passar por isso.
Então, ou seja, ela ainda passa. É porque a consciência dela só fala que ela tem que ir por lá mesmo. Então, sempre vai ser proporcional ao grau de consciência que a pessoa já adquiriu, né? Aí a pessoa pergunta, qual a responsabilidade dos pastores em ludibriar esses fiéis? É a mesma responsabilidade nossa quando a gente ludibria alguém. É a mesma coisa, não tem diferença. Um pastor que ludibria, uma pessoa que ludibria a outra, eu que furo fila, eu que não respeito o outro no trânsito, né? Eu que não coloco minhas informações direito ali na hora que eu for fazer ficha de inscrição do Enem, sabe? Aí eu falo que eu não tenho tanto lá de salário para não pagar a ficha de inscrição, né? Eu, internamente, eu sei que eu tenho, mas eu vou lá e modifico umas informações. A responsabilidade, quando você já sabe que está errando, ela que vai te acusar e ela que vai fazer com que você se transforme ou receba as ações daquilo que você fez de errado. Então, um pastor que ludibria, na hora que ele tiver realmente a consciência disso que ele está fazendo, as consequências, ou a consequência desse próprio ato, ou das consequências que ele gerou para esses fiéis, muita gente vende casa, vende carro, vende isso e aquilo outro, atrás de uma promessa que não é concretizada. Então, quando ele tem consciência disso, essas pessoas, quando reencarnam, se ganhou consciência, vai ser aquele que vai trabalhar, sabe aquele que trabalha calado em prol do outro? E chega aqui e trabalha, aí você vira e fala, não, mas você é inocente demais, mas você é bobo demais. Não, é porque ele internamente, ele sabe que lá atrás ele prejudicou gente demais, lá atrás ele tirou dinheiro de gente demais. Então chega aqui, ele quer doar, se tiver ganhado uma consciência. Né? Se não tiver, ainda vai ficar reencarnando e reencarnando, recebendo essas consequências até iluminar a sua consciência. Mas a questão da lei divina, o ferimento que a gente causa na lei divina, ela é sempre, a expiação vai ser sempre proporcional com o grau de consciência que o espírito já adquiriu. Eu vou sintetizar bem a pergunta que nos foi endereçada, porque ela tem a ver com a anterior que a gente respondeu. O nosso tempo já está no limite e eu vou tentar responder rapidinho. Achei interessante a colocação dos tipos de casamento. É possível ter um casamento provação, mas que posteriormente seja bênção? Perfeitamente. Toda provação, assim como toda expiação bem vivida, ela concorre para se tornar uma bênção. Então, quando você vive bem a expiação, quando você vive bem a sua provação, na verdade, isso está representando uma grande bênção, atual e futura. Então, com certeza, um casamento provação, ele pode vir a se tornar um casamento bênção, principalmente se houver vontade de ambas as partes de construírem os sentimentos de verdadeira união, de verdadeira, vamos dizer assim, construção dos sentimentos a dois. Porque os nossos sentimentos, eles vão sendo construídos também. Tem um filósofo que diz o seguinte, quem nasce pronto é sapato. A gente nasce inacabado. O sapato nasce pronto e vai se desgastando, né? A gente não, a gente é o contrário. A gente nasce inacabado e vai se fazendo. Então, os nossos sentimentos também são assim. Nós somos inacabados sentimentalmente. Nós somos inacabados intelectualmente e nós precisamos construir esses patrimônios que são patrimônios indestrutíveis, né? Que ladrão nenhum vai poder nos roubar. Então, esse casamento bênção, com a aprovação bem vivida, ou seja, no respeito às diferenças, no ceder, né? No diálogo, com certeza a gente vai construindo esses patrimônios. O problema é que a gente tem dificuldade de lidar com as diferenças, né? O Espírito Hamed, lá no livro Renovando Atitudes, ele diz o seguinte, que todos nós seres humanos somos seres incomparáveis e que a nossa única semelhança é a nossa diferença. Olha só. Aquilo que a gente tem de igual é exatamente aquilo que a gente tem de diferente. Deu para compreender? Então, é nessa, vamos dizer assim, diferença em que a gente vai crescer. A gente só sobe uma escada porque um degrau é diferente do outro. Se um degrau não fosse diferente de outro, a gente não subia. A gente andava no reto.
Então, nesse sentido, a gente vai começando a compreender a importância da diferença, a importância de muitas das vezes ceder. O fraco, muitas das vezes, não é aquele que cede e se antecipa para pedir desculpa. Esse é o forte. O fraco é aquele que fica na posição mais cômoda, né? Aquele que está empreendendo um esforço maior é aquele, muitas das vezes, que se antecipa para pedir desculpa, mesmo estando certo. Tá? Então, é nesse exercício que a gente vai construindo sentimentos. Então, tem até um soneto de Casimiro Cunha no livro Antologia dos Imortais, que é o seguinte, que diz o seguinte: no mundo, para viver a felicidade com esplendor, precisa uma gota de verdade dentro de 1 litro de amor. Vou repetir. No mundo, para viver a felicidade com esplendor, é preciso uma gota de verdade dentro de 1 litro de amor. Só que o que a gente faz? A gente pega um barril da nossa verdade, arremessa na cabeça do outro, né? Sem uma gota de amor. Então a gente precisa primeiramente revestir as nossas palavras, né? As nossas atitudes com esse sentimento de amor. Porque o amor vindo à frente, tudo se resolve.